E agora a gente vai falar da história sendo escrita a partir aqui de Chapecó. Pela primeira vez, uma mulher assumiu a função de auxiliar técnica em uma partida da Série A do Campeonato Brasileiro. Um marco importante para o futebol e para a representatividade feminina no esporte. E quem protagonizou esse momento foi a Nívia de Lima, que está aqui com a gente. Nívia, seja muito bem-vinda, parabéns, né? Já de primeira mão, assim, em nome de todo o nosso público, da nossa equipe. Vamos te conhecer um pouquinho mais, né? Eu estava conversando com a Nívia aqui antes de a gente entrar no ar, que o nosso público é muito avaliado, né? Tem gente que gosta muito de esporte, que já sabe tudo dela, mas tem gente que ainda não conhece. Fala um pouquinho da tua história, da tua trajetória no esporte, de onde que você veio. Muito boa tarde. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar falando aqui sobre a minha história, né? Eu sou ex-atleta de futebol. Eu vim parar em Chapecó para jogar na Female. Na época o Éder Popioski ali me chamou para vir jogar. E aí eu já vim para cá, para Chapecó, encerrando mais ou menos minha carreira como atleta e sempre tive esse sonho de ser treinadora. E aí tive a oportunidade de entrar na Chapecoense em 2012, nas escolinhas, né? E aí eu comecei minha trajetória na Chapecoense a partir de 2012, com o Sandro Palaoro me deu a oportunidade, junto com o Éder, que era o coordenador na época, de eu começar nas escolinhas da Chapecoense. Então essa é a minha trajetória que eu vim aqui parar em Chapecó. Você é pernambucana? Sim, eu sou pernambucana. Eu morei mais fora do que em Pernambuco. Minha vida de atleta foi mais assim, morei em outros estados, né? Por essa vida de atleta, tá jogando uma hora num clube, outra hora em outro clube, mas eu sou natural de Pernambuco. Uhum. E me diz uma coisa, era futsal que você jogava? Jogou futebol de campo também? Fala um pouquinho de como que era essa tua atuação. Na época, hoje o futebol feminino já é um pouco mais valorizado, né? Na época que eu era atleta, a gente tinha que se virar em várias situações para a gente conseguir se manter. Então eu joguei futsal, eu fui atleta também de futebol de campo e a minha coincidência também, joguei na Chapecoense futebol de campo, por mais que eu estava encerrando a Chapecoense, a gente entrou no Brasileiro, que era obrigado a ter o futebol feminino, e na época o Éder também me convidou, por mais que eu já estava encerrando a carreira, eu também tive a oportunidade de ser atleta também da Chapecoense, né? Então eu encerrei também minha carreira no campo na Chapecoense, jogando. Então eu já vivenciei tanto o futsal quanto o futebol de campo. Porque a gente, na verdade, na época que eu jogava, eu queria ser técnica, então eu usei do esporte para ter minha graduação. Hoje eu sou formada em Educação Física e aí eu agradeço muito ao futebol por me dar essa oportunidade também. Que legal que o Chapecó te proporcionou isso, né? Isso. E você proporcionou muitas coisas para a Chapecoense, porque não foi a primeira vez que você fez história, né? Teve outras primeiras vezes. Eu estava pesquisando assim, primeira vez isso, primeira vez aquilo. Lembra um pouquinho para a gente dessas primeiras vezes que você conseguiu trazer e marcar a história. Eu acho que na Chapecoense nunca teve uma técnica mulher, né? Então tudo que eu ia agregando ali na Chapecoense ou conquistando desde as categorias menores, sempre era um marco assim, é a primeira mulher na categoria sub-12, é a primeira mulher na categoria sub-15, no sub-17 e no sub-20. Mas eu acho que o marco assim, que eu fiquei mais conhecida também, que nunca tinha acontecido, foi de uma mulher ganhar o primeiro jogo de uma copinha, né? Então esse foi um marco ali que realmente é histórico também, porque já havia uma mulher comandando a equipe na copinha, mas nunca tinham vencido um jogo. E eu fui a primeira mulher que venceu um jogo na copinha e ainda passamos de fase. Então ficou esse marco aí muito importante. Eu acho que para mim, para a Chapecoense, para toda a comunidade aqui de Chapecó, a gente está conquistando esses espaços, né? Você é técnica. Sim. A tua função hoje na Chapecoense é ser técnica. Isso. Como é que foi esse dia, então, que entrou para a história, né? Que você atuou como primeira auxiliar técnica do Campeonato Brasileiro? Quando eu recebi o convite ali da diretoria, né, da Chapecoense, o Rafa me chamou e falou, Nívia, você vai ajudar o Celção. Então, eu queria até também agradecer ao Celção, ao Rodrigo, ao Chico, a toda a comissão ali que me acolheu da melhor maneira, principalmente também os atletas, né, que estavam com a gente nesse jogo aí, me deixaram muito tranquilo para esse dia, né, de atuar, e na minha cabeça, assim, era mais um dia para mim de trabalho, assim, sabe? Uhum. Porque às vezes as pessoas não conhecem a história, uma mulher, mas eu já vinha trabalhando, já tinha sido auxiliar do Celção em outros momentos, mas não num brasileiro, numa Série A. Então foi um dia muito importante, assim, a gente ficou um pouco triste
pelo resultado que não aconteceu, mas feliz assim pela entrega do grupo, por esse momento, né? Às vezes assim, depois que acabou foi que caiu a ficha para mim, porque como eu sempre falo nas minhas entrevistas, eu queria muito que isso aí fosse mais natural, né? E a gente sabe que não, e às vezes as pessoas falam, Nívia, tu tem noção do que tu tá? E eu acho que para mim eu não caía a ficha, não era o mais importante para mim isso aí, e sim tá ali mostrando o meu trabalho, que a Nívia tá ali, que tem toda a história, não era só uma questão de ser a primeira mulher, mas o que me levou ali. Então eu estava muito mais feliz pela confiança do clube no meu trabalho do que na marca histórica que aconteceu. Para quem não acompanha a Chape, foi o dia que ficamos sem técnico, né? Que o Dalpozo saiu e aí foi feita a gente pode dizer que era um improviso ali, né? Para aquele jogo, né? Foi uma comissão interina, né? A gente até chegar o novo treinador, eu e o Celção teve que assumir para fazer aquele jogo ali do Vitória, né? E até vinha a vinda do próximo técnico, que foi o Fábio Matias. E aí agora voltou tudo ao normal, você volta a ser técnica do Sub? Do Sub-20. Sub-20. Aí voltou ao normal, na Copa Sul-Sudeste, ontem a gente atuou, eu sou auxiliar do Celção, que é uma competição profissional também, mas a minha categoria no clube onde eu trabalho é a categoria Sub-20. E você já trabalhou com vários subs, né? Sim. Aí a pergunta que eu queria te fazer, que eu falei para os meninos aqui no estúdio, como é que você consegue comandar tantos homens, né? Eu falei, ela deve ser braba. Como é que é? Me conta. Fala a verdade. Eu sou meio conhecida com eles, assim, que eu sou meio bravo. Tem que ser meio bravo, assim, né? Então, eles me respeitam bastante e isso é que eu falo, o meu dia a dia me facilita trabalhar com esses homens, né? Com esses meninos, porque eu agradeço muito a eles os dias, mas eu sou braba mesmo, assim, com eles. Tem que puxar mesmo, mas ao mesmo tempo a gente também tem um olhar, que a mulher tem um olhar mais carinhoso, então eu tenho essa percepção também que ajuda, né? Então a hora de ser bravo, mas também a hora de ter o acolhimento assim com eles também. Eu li umas entrevistas que os meninos falavam que para muitos você era como uma mãe. Isso. Né? Porque muitos vêm de fora, de outras cidades e te veem como uma mãe. Ali a mãe é braba, tem que ser, né? Porque para educar, né? É verdade, é o que eu falo para eles, né? A gente só cobra deles para a melhoria deles, né? Então, quando tu tem a verdade, né, que eu trabalho muito com eles em relação a isso, de querer o bem deles, eles sabem a hora, como a mãe, quando cobra pra gente, que quer o nosso bem, e a hora também de dar o carinho. Então, eu acho que eu consigo, nessa minha liderança e trabalhar com eles, ter esse equilíbrio, assim, sabe? De ser firme na hora que tem que ser, mas também acolher, porque eu acho que a gente tem que lembrar que antes de um atleta é um ser humano. Então, eles precisam também do nosso apoio também. O que foi mais desafiador para ti em toda a tua carreira? O que tu considera, assim, né? Mais por ser mulher, por estar quebrando essas barreiras todas, como você falou, mas na tua opinião, assim, o que é mais difícil? O que foi mais difícil? Eu acho que o mais difícil é o julgamento das pessoas, né? Até me emociona um pouco, assim, porque não é fácil. E às vezes as pessoas não conhecem a tua história, não conhecem o porquê que tu tá ali, e às vezes te julga só pelo gênero, né? Machuca alguns comentários, mas a gente tem que ter uma resiliência, a gente tem que ter um propósito para a gente conseguir. Então, eu acho que o externo, às vezes, me machuca muito, sabe? Por não me conhecer e não julgar como uma profissional, e sim julgar pelo gênero, né? Por a gente estar num ambiente dominado por homens e as pessoas, às vezes, de comentário de arquibancada, comentário, às vezes, no teu dia a dia, que te machuca. Mas, por outro lado, já tendo a oportunidade de agradecer, que meu ambiente no dia a dia, meus atletas, minha comissão, as pessoas que estão comigo no dia a dia me acolhem de maneira diferente. Então, faz com que tu acredite que é possível, né? E que tu não deixe de sonhar. Então, acho que o que mais me machuca realmente é o externo, assim. Por não me conhecer, por não saber da minha história e me julgar não pela profissional, ou ter um julgamento pelo gênero, por ser uma mulher que está trabalhando no meio do futebol. Lívia, você falando isso agora, eu fico imaginando como é importante para esses meninos que, né, você deve ter passado por quanto já, né? Quantos já passaram pela tua mão, né? Eles aprenderem isso, né? Eles a respeitarem uma mulher, que talvez em outras situações eles não tivessem essa oportunidade. Isso é importante também, né? Eles saberem
Porque os meninos muitas vezes são criados com esse machismo, Isso aí. achando que é tudo brincadeira, né? Essas falas que você deve ter ouvido. E aí, quando eles passam por ti, eles vão pensar, né? Talvez quando forem enfrentar essa situação e tiver um colega ali. Tem esse respeito, como você falou, que o teu time, quem está contigo, está contigo? Tem, e eu sinto muito isso. E é até bom essa tua pergunta, porque assim, até as perguntas para eles é uma pergunta meio que direcionada assim, como é ser comandada por uma mulher? Sabe, umas perguntas que para eles eu sei que pode ser assim, por que como se não fosse? E eu sou muito grata a eles porque eles falam, não tem diferença nenhuma. Ela é uma profissional como qualquer outro profissional. Ela é capacitada, ela está ali, então a gente respeita. Então, assim, essa maneira é o acolhimento que eu sinto deles, essa questão que você falou deles também tratar outras mulheres, que a gente consiga educar eles, como eu falei, o futebol é muito mais do que o futebol, a gente tem que ver que é um ser humano. Então, eles aprendendo a ter uma líder mulher, eles vão também respeitar outras mulheres em outros ambientes. Então, se eu puder contribuir isso também na vida deles, isso para mim é também um fato histórico também. Com certeza. E qual vai ser o próximo fato histórico agora? O meu sonho é que eu falei, né? Nunca deixar de sonhar. Quem sabe ser treinadora realmente de uma equipe de Série A. E esse é o meu objetivo, é o meu sonho de realmente chegar como qualquer profissional ao topo, e o Campeonato Brasileiro da Série A é o topo no Brasil. Então a Nívia sonha e almeja e está trabalhando muito para isso, para realmente chegar a ser uma treinadora de Série A. Com certeza, né? A gente vê pela tua garra aí que tá batalhando e que as coisas vão acontecendo, como você falou, você nem acredita, né? Mas já está trabalhando para isso, né? Deixa uma mensagem aí, a gente não chegou nem a falar de futebol feminino, que também deveria, não vai dar tempo. Deixa uma mensagem para as meninas, principalmente, né? Como você falou, como foi difícil para ti e como continua sendo difícil, né? Para as meninas que querem, ou para todo mundo que quer alguma coisa que acha que é difícil, porque realmente para ir em frente. E acredite no seu sonho, né? Eu acho que a Nívia nunca imaginava saindo de Pernambuco estar onde está hoje. Então, uma mensagem que eu poderia dizer, não é fácil, mas que a gente acreditasse no nosso sonho, né? Nunca deixe de sonhar. E uma coisa que eu levo sempre para a minha vida também, assim, foca naquilo que tu controla. Os ruídos a gente não consegue controlar. Então, essa mensagem que eu deixaria, que se a gente tem um objetivo, tem um sonho, que a gente corra atrás, que as coisas vão acontecer. Parabéns. Mais sucesso para ti. E volta outras vezes aqui para falar das outras primeiras vezes, tá bom? Tá bom. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Sucesso. Valeu.